Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Nós lemos até aqui. Hoje vieram muitos ministros e convidados, por isso nós estamos tendo tradução. Mesmo não falando bem inglês, porque eu tenho um bom tradutor, isso não se torna problema. Mas eu tenho, por outro lado, que pagar por 2 quartos de hotel. Eu tenho que comprar 2 passagens de avião e tenho que comprar também 2 pratos de comida. É brincadeira. É tão bom porque a gente tem a tradução bem do meu lado e ainda ele também é bonito. Então, mesmo sendo feio, isso não se torna problema aqui. Então, se vocês podem escutar bastante pela tradução, né? Se vocês entenderem inglês. Então, como que a vida espiritual ela acontece? Então, está escrito assim, que a gente nasceu a salvação não pelas nossas obras, mas isso é dom de Deus. Então, a Bíblia diz que é graça. Então, quando a gente tem vida espiritual, a vida espiritual, se a gente estiver cansado, isso não é vida espiritual. Então, muitas pessoas se esforçam para ter uma boa vida espiritual. Mas se você se esforçar para ter boa vida espiritual, então isso não é vida espiritual. Então, você mesmo não sabendo bem a vida espiritual e passando por dificuldade, mas quando elas percebem a verdadeira vida espiritual, isso é tão fácil. Realmente, isso é tão confortável. Isso é muito feliz, né? Isso é verdadeira vida espiritual. Então, quando a gente vê Efésios capítulo 2, versículo 9, está falando, isso é pela graça, não é por vós. Então, diz que não é pela obra. Então, a verdadeira vida espiritual não tem nada a ver com com o nosso esforço, com a nossa obra. Então, a maioria das pessoas, quando tem vida espiritual, elas ficam difíceis, sofrendo. Tá cansado, eu não consigo ter vida espiritual.
Então, nesse momento, acontece isso por quê? Porque ela não está entendendo exatamente o que é vida espiritual. Então, por exemplo, desde que eu era bem jovem, eu frequentava a igreja. E a minha mãe, ela frequentou a igreja desde que ela era solteira. Mas depois que a minha mãe se casou, entrou na minha família, a minha mãe, a família do meu pai não permitia com que ela fosse para a igreja. Então, a minha mãe não podia ir para a igreja. Então, quando eu era jovem, a minha mãe falou para eu ir para a igreja. Então, fora o meu pai e a minha mãe, todos nós frequentávamos a igreja. Então, quando eu ia para a igreja, quando era criança, todo domingo a gente estudava sobre os 10 mandamentos. A gente tinha que se esforçar para cumprir os 10 mandamentos. A gente tinha que fazer as coisas. Mas, ficando mais velho, eu comecei a cometer mais e mais pecado. Então, assim como todos vocês já sabem muito bem, quando eu era jovem, então a Coreia ela era muito pobre, então a gente passava várias vezes muita fome. Então eu sempre realmente tinha muita fome. E quando eu era jovem, eu comia qualquer coisa. Tudo que fosse comer e não me matasse, eu comia. E hoje em dia, às vezes quando eu andava na rua, eu via árvore de maçã e eu comia aquela maçã. Então, até hoje eu me lembro. Então, mais ou menos nessa época, no começo do verão, né, o trigo começa a nascer e daí eu entrava na montanha, a gente entrava na montanha e a gente ligava o fogo e aí a gente pegava, colocava fogo na montanha, a gente acendia o fogo e aí a gente fazia uma cinza e a gente comia. Era tão gostoso, até hoje eu tenho vontade de comer isso. E naquele tempo era tão gostoso. Então, é gostoso, mas dentro é meio amargo. Então, eu comia esse trigo, mas não era nosso, né? Então, a gente roubava. E no domingo a gente ia pro culto e falava que eu não podia adulterar, não podia roubar, não podia dar falso testemunho. E falava que eu tinha que obedecer meu pai e minha mãe. E eu não podia pecar, né? Mas eu não podia roubar, mas eu estava pecando. Então, eu sofri tanto para esse pecado ser lavado. Eu não posso ter esses amigos do mundo. Eu sempre pensava assim. Eu cometi muito pecado. E naquele tempo, então, 2 pecados exatos. O pecado de mentir, o pecado de roubar. Então, sempre esses 2 pecados me atormentavam. Sempre me davam dificuldade. Sempre me davam sofrimento. E eu pensava que eu ia para o inferno. E eu me esforçava muito para ter esse pecado lavado. E eu lia a Bíblia, e lia continuamente a Bíblia. E eu pude descobrir exatamente que a minha vida espiritual estava errada. O pecado, porque é algo muito grande. O pecado jamais pode ser lavado assim, de uma forma fácil. Não é porque a gente implora que o pecado é lavado. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Então, sem morrer, não tem como pagar pelo pecado. Então, a gente se esforçar para lavar o pecado é uma coisa tão insensata, porque o salário do pecado é a morte. Qualquer pecado que seja, para poder ser lavado, tinha que ser lavado pela morte.
Sem a morte, então a gente tinha que entrar no inferno. Mas se a gente continuamente lê a Bíblia, pelo nosso esforço, pela nossa força, porque a gente não pode resolver o problema do pecado, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Isso é importante. Ele nos enviou Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo quem tem que trabalhar pelo nosso pecado. Então, não é a gente fazendo alguma coisa que o nosso pecado é resolvido. Qualquer coisa que a gente faça, se isso pudesse lavar o nosso pecado, então Jesus Cristo não precisava vir para essa terra. E assim, pouco a pouco, lendo a Bíblia, eu estou tendo uma vida espiritual errada. Eu estou me esforçando para lavar meu pecado. Mas eu não sabia exatamente o que a Bíblia estava falando. Para lavar o pecado, jamais pode ser feito pelo esforço e pela força do homem. Então, pelo seu esforço, qualquer coisa que você fizer, você não pode lavar nenhum pecado menor que seja. Por quê? Porque na lei de Deus, o salário do pecado é a morte. Por isso Deus mandou Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para resolver o problema do nosso pecado. Somente Jesus Cristo é quem pode cuidar do nosso pecado. Qualquer pessoa que seja, se não for Jesus Cristo, não pode resolver o problema do pecado. Então, pela graça de Deus, nosso pecado foi passado para Jesus Cristo. Eu não sei se Jesus Cristo fugiu com o meu pecado, o que ele fez com o meu pecado. Então, Jesus não veio nessa terra e morreu em vão. Então, ele não somente veio morrer num monte. Ele morreu num monte onde todo mundo podia ver. O que quer dizer essa morte de Jesus Cristo ter sido crucificado? Então, fala que toda a punição pelo nosso pecado já foi pago ali na cruz. Muitas pessoas falam assim: Jesus Cristo lavou nosso pecado do passado, mas o pecado que pecamos diariamente, ele não lavou. Se ele lavou o pecado original e não diariamente, então a gente tem que lavar esse pecado que nós cometemos diariamente. Isso não faz sentido. Jesus Cristo morreu na cruz foi para pagar por todos os nossos pecados. Então, essa morte de Jesus Cristo na cruz, qualquer pessoa que seja, qualquer pecado que seja, independente de quantas vezes você cometeu, com uma só cruz, todos os nossos pecados foram perdoados eternamente, e é isso que a Bíblia nos diz. Agora, o que nós temos que fazer? Se nós tivermos que fazer algo para lavar os nossos pecados, se eu tiver que fazer algo para lavar o meu pecado, então isso quer dizer que Jesus Cristo não morreu na cruz e não conseguiu perdoar meu pecado. Então vocês têm uma coisa para perguntar para si mesmo. Jesus Cristo lavou meus pecados na cruz ou não? Se Jesus Cristo não conseguiu lavar meus pecados na cruz, então qualquer coisa que a gente faça, a gente não vai poder receber o perdão do pecado. Mas se Jesus Cristo, ele lavou somente um pouco do meu pecado, então isso não é uma redenção perfeita.
Então, lendo a Bíblia inúmeras vezes, centenas de vezes, então eu comecei a examinar todas as partes da Bíblia que falam sobre o pecado. Nos 66 livros da Bíblia, não fala que Jesus Cristo lavou nosso pecado só pela metade. Não fala que ele lavou somente um pedaço do nosso pecado. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, lavou só um pedaço do nosso pecado, então não é porque você só tem um pecado, muitos pecados que você vai para o inferno. É algum pecado que seja te leva para o inferno. Se Jesus Cristo ele deixou um pecado sobrando quando ele morreu na cruz, então o significado da cruz em si não é nada. A morte de Jesus Cristo em si é em vão. A morte de Jesus Cristo em si não pode fazer nada. Em Hebreus capítulo 10, versículo 13, está escrito que por uma só oferta, que é Jesus Cristo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E ele falou que ele está esperando que o inimigo ele esteja no estrado do seu pé. Vocês sabem quem é o inimigo de Jesus? Quem é o inimigo de Jesus? Jesus Cristo morreu na cruz. Mas ele não lavou todo o nosso pecado. Essa pessoa é o inimigo de Jesus. Embora Jesus Cristo morreu na cruz, mas ele somente lavou o pecado original. O pecado que nós cometemos diariamente, ele não lavou. Essa pessoa é inimiga da cruz. Essa pessoa está rejeitando a cruz. Essa pessoa está desprezando a cruz de Jesus. Se Jesus Cristo morreu na cruz, e se ele não perdoou todo o nosso pecado, mas deixou um sequer sobrando, então não existe ninguém que possa ser salvo através de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, o que a Bíblia diz? Tanto o pecado do passado, presente, futuro, ele perdoou todos os pecados eternamente. Ele perdoou eternamente. Então, no Antigo Testamento, as ofertas que matavam ovelhas, cabritos, somente lavavam o pecado daquele tempo. Mas quando Jesus Cristo foi crucificado pelo nosso pecado, ele lavou os nossos pecados eternamente. Então, no Antigo Testamento, a oferta pelo pecado era feita por cordeiros e ovelhas. Mas agora, qual é a diferença? Existe a diferença do tempo. Quando Moisés foi para o Monte Sinai, Deus deu para Moisés as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E Moisés, ele carregou aquelas 2 tábuas e ele desceu. E Deus segurou a mão de Moisés. Espera um pouquinho. Por quê? Se você simplesmente descer, vai ter um grande problema. Quando nós pensamos, vamos supor, Moisés desceu somente com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. O que estava escrito ali? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra do sábado para honrá-lo. Honra teu pai, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. Então, foram os 10 mandamentos. Então, quando não tinha essa lei, o mandamento não era tido como pecado. O pecado não era tido como pecado, mas depois que a lei foi dada, se você quebrar essa lei, então todos vocês têm que ser destruídos, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, Deus não quis que Moisés somente levasse as 2 tábuas dos mandamentos.
Se descer a lei, então vai vir o pecado. Então o ser humano somente pode cometer pecado. Então o método de lavar o pecado também tem que ir junto. A lei nos torna pecador. Se não conseguir receber o perdão do pecado, então você se torna escravo do pecado. Então, hoje em dia, entre muitos frequentadores de igreja, as pessoas sabem exatamente os 10 mandamentos. Eu não posso mentir, adulterar, roubar. Eu sei que isso é pecado. Mas se não souber exatamente como receber o perdão dos pecados, desse pecado, então você não pode se libertar do pecado. Então você tem que receber maldição e tem que ser destruído. Não existe outro método. Então, antes de Deus dar as 2 tábuas dos 10 mandamentos, por 40 dias Deus ficou com Moisés no Monte Sinai. E para ensinar para ele como os pecados podem ser perdoados. E com uma visão, Deus mostrou o templo que existe no céu. Moisés, isso é o altar do holocausto. Isso daqui é a bacia de bronze, isso é a mesa de pães, isso daqui é o candelabro, e isso daqui é a arca, isso daqui é o propiciatório. E Deus mostrou exatamente tudo isso para Moisés. E Deus falou para Moisés, você vai descer do monte e você faz lá na terra exatamente como esse templo, esse tabernáculo que você viu aqui. Então Moisés, ele desceu com as 2 tábuas dos mandamentos e naquele momento o povo tinha feito o bezerro de ouro. Não terás não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Então, eles cometeram esse pecado de fazer de adorar outros deuses. E para receber o perdão dos pecados, ele tem que ter o altar, ele tem que ter o propiciatório, mas eles não tinham. E no coração de Moisés, tinha a imagem do tabernáculo no coração dele, mas porque ele não tinha o altar de verdade, ele não podia ter o perdão do pecado. Então isso machucou o coração do Moisés. Se eu tivesse o altar de holocausto, então a gente poderia fazer um cabrito e fazer o sacrifício, mas nós não temos nada disso para poder fazer o altar de holocausto. Então, por causa disso, 3.000 pessoas morreram por causa do bezerro de ouro. E Moisés gritou, tragam todos os ouros e pratas e cobre. As pessoas não podiam entender por que Moisés estava bravo. Nós precisamos disso no templo de Deus. Nós precisamos do altar para perdoar nosso pecado. Nós precisamos do propiciatório. Tragam o ouro. Moisés gritou. E as pessoas naquele tempo tiraram os anéis, tiraram o colar de ouro, tiraram o seu... Eu não sei se tiraram também o seu dente de ouro, mas juntou-se um monte de ouro. E juntou também prata e também um monte de dinheiro. E assim Moisés, ele construiu o mesmo altar de holocausto que tem no céu. E também ele construiu o mesmo propiciatório que tem no céu. E ele também construiu exatamente
a mesma bacia de bronze do céu. E quando as pessoas cometiam pecado, elas iam, porque tem o altar aqui e o propiciatório, eles pegavam o cabrito, ele colocava a mão no cabrito e fazia com que o pecado fosse para o cabrito. E quando ele derramava o sangue, o pecado era perdoado. E quando o sacerdote pegava o sangue, passava no altar do holocausto. Porque Deus, ele escreveu os pecados no altar de holocausto, né? E assim o pecado era perdoado. Mas o que é importante aqui? Pessoal, tem 2 altares e 2 propiciatórios. Então, um deles está no céu, que é eterno, e o outro é aqui, que está na terra. Qual a diferença entre o céu e a terra? O céu é um lugar eterno. Ali é um lugar eterno. Então, o que a gente diz que é eterno? O que não muda, nós falamos que é eterno. A gente fala que o ouro, a prata não mudam, mas o ouro muda, diamante também muda. Não é eterno. Em Gyeongju tem um museu, e lá tem o prato de ouro e prata que eles usavam, os silas. E por muitos anos passou o tempo, o ouro ficou velho e a prata também ficou velho. Por quê? Muda. Mas aquilo que não muda, que a gente pode chamar de eterno. Então, nessa terra, porque todas as coisas estão no mundo cronológico, então, quando passa no tempo, então troca, né? Então, eu e o pastor Pawan somos diferentes. Quem é mais velho? Sim, eu sou mais velho, por quê? Porque eu vivi mais, então eu mudei. Mas eu também tinha um tempo que eu era assim, eu também tinha cabelo preto assim, mas em certo tempo a gente mudou. Então isso não tem como ser eterno. Porque Deus é eterno, Deus deseja aquilo que é eterno. Ele deixou com que a gente ficasse por um curto tempo nessa terra. E quando a gente vai nadar, a gente não vai nadar com essas vestes, né? A gente coloca maiô. Assim como você coloca seu maiô e vai nadar, para a gente poder ir para aquela terra, por mais que agora essa carne que pareça boa, mas ela não vai durar. Se durar, vai 50, 60 anos só. Mas se a gente... muitos 100 anos. Isso daí vai ficar inútil rapidamente, não é verdade? É verdade. Eu também tive uma época que eu era mais jovem do que ele. Hoje em dia as pessoas falam que eu estou velho. É verdade. Uma vez eu andei de metrô com os meus netos e eu fiquei tão assustado por viver num tempo assim. Realmente, eu estou muito ultrapassado. Eu troquei meu celular por da Apple, mas eu não sei usar. Eu troquei de novo para o da Samsung. Até a Samsung. Porque está muito novo agora. É tão complicado. Ô, Heian, conserta isso para mim. Ô, Pastor Moon, cuida disso para mim. Realmente, eu estou muito ultrapassado. Então, mas esse mundo não é eterno. Porque esse mundo de Deus eterno está feito lá no céu. Lá não tem lágrimas, não tem tristeza, não tem mudança. É tudo eterno. Mas
Deus cortou um pedaço daquilo que é eterno e fez o tempo. Então, quando daqui a um tempo, quando acabar, né, esse tempo, aí o perdão do pecado, porque eles mataram a ovelha, cordeiro no tempo. Então, quando passa o tempo, por mais que ele matou o cordeiro e naquele tempo foi perdoado o pecado, mas quando passar o tempo, essa oferta se torna passado. Ela já não existe mais agora no presente. Ela não existe no presente. Por isso, as ofertas do Antigo Testamento, elas podem perdoar o pecado daquele tempo. Mas se você cometer pecado de novo, porque essa oferta que você deu antes já se tornou passado, agora, com o tempo, você já não pode mais perdoar esse pecado. Então, você tem que, cada vez que você peca, você tem que matar ovelhas, cordeiros, cabritos, agora de novo, de novo e de novo. Jesus Cristo foi crucificado na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e com esse sangue, tem que decidir em qual altar ele vai derramar esse sangue. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, tinham 2 altares. Um era o altar daquele tempo e o outro era um altar que está no céu. Então, com esse sangue, então, se ele derramasse o seu sangue aqui na terra, isso ia perdoar pecado, mas não eternamente. Cada vez que você comete pecado, tem que morrer crucificado na cruz. Então, mesmo que você morra 1 milhão, 100 milhões, 1 trilhão de vezes, esse pecado não pode ser lavado. Mas quando Jesus Cristo foi crucificado, ele queria lavar nossos pecados eternamente. Por isso, quando ele derramou seu sangue, ele derramou lá no altar do céu. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 11 fala isso. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, o que ele diz? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, esse tabernáculo do céu não foi feito pela mão humana. Deus mostrou para Moisés o templo do céu. E Moisés viu esse templo do céu e fez aqui na terra. Mas esse templo não é feito com mãos humanas. Tem 2 tipos de templo. Tem o templo feito pela mão humana e tem o templo que não foi feito pela mão humana. O templo que não foi feito pela mão do homem é o templo que está no céu, que não pertence a esse mundo. Então, o da terra é um pouco maior do que o que está na terra, o que está no céu. É maior que está na terra. Então, está escrito que é mais perfeito. Jesus Cristo tinha que derramar o seu sangue ali para que assim perdoasse todo o nosso pecado. Então Jesus, ele foi crucificado na cruz, derramando o seu sangue, para que o seu sangue fosse derramado lá no altar, lá do céu. Então,
esse do Antigo Testamento, ele só serve para lavar o pecado do passado, mas não lava eternamente o nosso pecado. Mas o altar que está no céu, ele tem o poder para lavar e dar a eterna redenção. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz o quê? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, nessa terra, eles davam oferta usando o sangue de cabritos e ovelhas, mas porque isso não é eterno, cada vez que ele cometia pecado, ele tinha que sacrificar um animal. Mas Jesus Cristo, não pelo sangue de ovelhas e cabritos, mas pelo seu próprio sangue, do sangue derramado na cruz, para remir os nossos pecados lá no céu. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então, o que está falando depois? Vamos ler todos juntos. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Então, a Bíblia, o que fala? O sangue de Jesus Cristo, ele obteu a eterna redenção. Entendem? Entendem? Alguns pastores falam que os nossos pecados só do passado foram perdoados, mas do futuro, do agora, não precisa. Não foi perdoado. Isso não é a palavra de Deus, isso daí é o pensamento deles. Aqui na Bíblia está falando o quê? Que não pelo sangue de ovelhas ou de touros, né, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, porque o poder de Jesus Cristo é eterno. O sangue que Jesus derramou há 2000 anos atrás pode também perdoar nosso pecado hoje também, porque isso foi feito de uma forma perfeita. Então, todo o trabalho que tinha que ter sido feito pelos nossos pecados já acabaram na cruz. Então, não precisamos fazer alguma coisa para lavar o nosso pecado. Nós temos que acreditar nisso pela fé, o que está escrito na Bíblia. Então, essa palavra que está escrito na Bíblia está falando que Jesus Cristo já nos lavou eternamente. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, está escrito assim. É o que está escrito assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu me encontrei com o presidente de Gana e conversei com ele. A primeira dama de Gana, ela participou do nosso acampamento. Ela participou do nosso acampamento e depois que acabou o acampamento, ela não foi embora. E eu falei com ela sobre a Bíblia. E a primeira dama falou para mim: o presidente não está muito bem, ele está doente. O senhor poderia orar por ele? Sim, lógico que eu poderia. Mas o presidente tem que vir até aqui? Eu falei, não, eu posso ir até ele. E assim eu fui até a casa do presidente. E ele estava bem doente. E eu falei para o presidente. O presidente falou o que para mim? Ele foi para a igreja desde que ele era jovem. Então, mesmo sendo o presidente, ele deve ter cometido pecado. Por quê? Não existe nenhuma pessoa que não cometeu pecado. No começo, o presidente falou para mim que ele era pecador.
E eu falei para ele, senhor presidente, como o senhor soube que o senhor era pecador? Porque eu cometi pecado, então é por isso que eu sou pecador. Mas eu falei para ele, não, Vossa Excelência, o que decide que o senhor é pecador não é o senhor, é o juiz quem decide. Deus é o juiz, é o juiz. Ele é o juiz justo. O senhor sabe o que ele disse? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Aqui não está falando que a gente fez algo. No nome do nosso Senhor Jesus, já nós fomos lavados, já fomos santificados, já fomos justificados. Eu me encontro com muitos pastores e falo e prego assim para eles. E eu falo para as pessoas que eu sou justo, santo, e as pessoas se assustam. Eu digo que eu sou justo e as pessoas se assustam. E as pessoas me perguntam, pastor, eu tenho uma pergunta. Pastor, o senhor não cometeu pecado? Eu não falei que eu não cometi pecado. Então, como o senhor pode dizer que é limpo? Como o senhor pode dizer que é justo? Eles me perguntam. Eu dizer que eu sou justo não é porque eu não cometi pecado, não é porque eu fiz boa obra. Eu sou malvado, mas tem um problema. O juiz falou que eu sou justo. Deus falou que eu sou justo. Se Deus falou que eu sou justo, eu não sou justo? Se Deus falou que eu sou santo, eu não sou santo? Se Deus falou que eu fui lavado, eu não fui lavado? Então, o que a Bíblia me diz? Independente de quem você seja, o sangue de Jesus, ele está falando que ele te lavou mais branco do que a neve. As pessoas que não acreditam nessa palavra, elas ficam inimigas de Deus. As pessoas que acreditam que o sangue de Jesus lavou seu pecado, e as pessoas que acreditam que Jesus lavou seus pecados para sempre, eu não sei de nada, mas uma coisa que eu sei é que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, é que Deus olhou para mim e falou, você cometeu tal pecado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do Santo Deus, você é santo, você é justo, você foi lavado. Eu não sei. Mas se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Se Ele falou que eu sou santo, então eu sou santo. Então, isso é o que a palavra de Deus diz para mim. Então, eu sou justo. Por quê? Então, tem outra razão? Quem é que pode falar contra Deus? Pessoal, nós somos arrogantes. Não fale sobre Deus com o seu pensamento arrogante. Ele não só morreu por formalidade. Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Se Ele lavou os nossos pecados, então não sobrou mais pecado nenhum. Amados, estimados amigos, eu não sei como é o seu pensamento, mas é isso que a Bíblia nos fala. Através de Jesus Cristo, nós fomos lavados. Nós somos santos. Nós somos justos. A Bíblia nos fala isso. Que vocês todos possam se prostrar diante da palavra da Bíblia. Isso não é incrível? O sangue de Jesus Cristo nos tornou mais brancos do que a neve. Ele nos lavou eternamente.
independente do pecado que seja. E Deus falou: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu vou falar de novo para vocês. Independente do pecado que vocês cometeram, Ele falou para vocês que vocês são justos. Vocês acreditam nisso? Acreditar nisso é fé. Jesus Cristo, a mulher surpreendida do adultério ficou diante de Jesus. Jesus tinha que perdoar o pecado da mulher surpreendida em adultério. Mas tem uma coisa também que ele queria nos ensinar. Olha, essa mulher, ela cometeu pecado. Mas deixa eu lhes perguntar. Para receber o perdão dos pecados, o que tem que fazer? Ah, vocês não conseguem responder? Para receber o perdão dos pecados, o que tem que fazer? Ah, você tem que fazer alguma coisa. Para receber o perdão do pecado, você tem que cometer pecado. Não, mas eu não cometi pecado. Como é que eu vou receber perdão do pecado? Não é verdade? Não é? Pessoal, vocês cometeram pecado? Então vocês são pessoas adequadas a receber perdão do pecado. Então, algumas pessoas vão para o hospital. E o médico disse para ele: o que o traz aqui? Ah, eu vim passear. Ah, então pode ir embora porque aqui não é lugar para brincar. Por que o senhor veio? Ah, eu vim aqui ver como o senhor cura as pessoas. Ah, então pode ir embora. Ele manda todas as pessoas embora. Aqui não é lugar para brincar. Ah, eu vim curar a minha doença. Ah, então o médico vai mandar você embora? Não. Vamos te examinar. E assim ele começa a examinar, não é? É assim que funciona. Para receber o perdão dos pecados, você tem que cometer pecado. A mulher surpreendida de adultério cometeu pecado. Por isso que ela precisava de Jesus. Ela precisava da ajuda de Jesus. E Jesus perdoou o pecado dessa mulher. Embora naquele tempo Jesus não tinha morrido na cruz, mas não existe passado, presente e futuro para Jesus. Então, através da sua morte, Jesus Cristo, o pecado dessa mulher foi perdoado. E assim como Jesus falou para essa mulher, nem eu tampouco te condeno, porque Jesus já perdoou o pecado dela. Então, ela não fez nada. Para ela receber o perdão do pecado, ela somente cometeu o pecado. Pessoal, vocês cometeram pecado? Então, vocês são pessoas adequadas a receber o perdão do pecado. A cruz de Jesus Cristo, ela lhes santificou. Então, é isso que nós temos que acreditar. Não olhe para a sua obra. Olhe somente para a cruz de Jesus. E sempre vão para diante de Deus com coragem. Jesus se encontrou com a mulher surpreendida em adultério. Então, essa mulher não fez nada. Jesus Cristo foi crucificado por ela. Jesus Cristo foi crucificado por causa da mulher surpreendida em adultério. E também foi crucificado por causa do pastor Oxu Park. E foi crucificado por causa de vocês. E assim Jesus Cristo falou para essa mulher surpreendida em adultério: nem eu tampouco te condeno. Jesus Cristo falou: vai, não peques mais. Vocês falam a mesma coisa para vocês. Se vocês tiverem a fé de acreditar nessa palavra, então acreditar nisso é a forma de você viver com fé. Então a mulher não fez nada para receber o perdão do pecado. Tudo que ela fez foi pecar. Então eu agradeço muito porque Jesus lavou perfeitamente os nossos pecados na cruz. Vamos dizer amém. Amém. Vocês acreditam?
A cruz não foi em vão. Acreditar que os nossos pecados foram lavados tão branco quanto a neve, isso é fé. Muito obrigado. Até aqui.